Fala galera da Mil, dando continuidade nas nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre meiose. Na última aula a gente falou sobre ciclo celular e mitose. Hoje a gente vai falar de meiose, processo de divisão celular extremamente importante para a manutenção da variabilidade genética nas espécies. Bom, molecada, a meiose ela é uma divisão celular diferente da mitose, porque a função é diferente. Lá na mitose, a ideia era crescer ou se regenerar. Aqui a ideia é formar gametas ou células reprodutivas. Alguns organismos não vão se reproduzir por gametas, mas isso é algo que a gente vai ver mais à frente. Tudo bem? Então, qual é a ideia básica da meiose? A ideia básica da meiose é fazer uma divisão celular ao qual eu formarei 4 células haploides. Bom, vamos começar por aí. Bom, lá na mitose eu tinha uma célula diploide, uma célula 2N, se multiplicando, formando 2 novas células, também 2N, certo? Aqui na meiose eu vou ter uma célula diploide, uma célulazinha 2N, com 46 cromossomos, se a gente estiver usando a espécie humana como exemplo, 46 cromossomos, formando 4 novas células. Só que dessas células aqui, essas 4 células, serão haploides, serão com a metade do número de cromossomos, ou seja, serão células com 23 cromossomos. E isso faz sentido, uma vez que o espermatozoide com 23 cromossomos fecunda o óvulo com 23 cromossomos, forma um zigotinho com 46. E eu mantenho a haploidia na espécie. A espécie humana, independentemente das gerações, sempre apresentará 46 cromossomos em suas células. Isso é extremamente importante, porque no ano passado nós vimos que um cromossomozinho a mais, um cromossomozinho a menos faz toda a diferença, porque vai ocasionar uma síndrome que infelizmente não terá cura, tudo bem? Então, meiose é o processo que forma os gametas. Algo interessante é que a meiose ela é feita em 2 divisões seguidas. Na mitose era uma só, dividiu, acabou. Aqui não. Aqui eu vou ter a primeira divisão e já vou emendar na segunda divisão. Na mitose, dividia, já entrava em intérfase de novo e assim ia. Aqui não. Aqui eu vou intérfase, dividir a primeira, dividir a segunda, para aí sim fazer uma intérfase, se for o caso. Tá? Então, vamos lá. A meiose, eu vou começar pela meiose 1, certo? A meiose 1, moçada, também vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, igualzinho era lá na mitose. Só que os eventos que acontecerão serão um pouquinho diferentes. E a principal modificação vai estar na prófase, certo? Por quê? Na prófase, moçada, da meiose, acontecerão alguns eventos que serão bem característicos e que fará toda a diferença no final do processo. Ela é tão importante que ela é subdividida em outras fases, como é o caso do leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tudo bem? Mas eu vou explicar de uma maneira geral como que ocorre a prófase 1. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o que são cromossomos homólogos? Certo? Antes de a gente começar a entender a prófase, eu preciso compreender alguns termos que eu vou falar aqui agora. Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que terão o mesmo tamanho, o mesmo formato, carregarão os mesmos genes. Entretanto, os alelos podem ser diferentes. Como assim, professor? Bom, aqui eu tenho um exemplo. Exemplo meu. Esse aqui sou eu. Esse carinha sou eu. Lembre-se que eu recebo um cromossomo vindo do meu pai e um cromossomo vindo da minha mãe. Legal. Aqui, nesse cromossomo aqui, eu tenho, por exemplo, gene cor do olho. Nesse outro cromossomo aqui, do mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo tudo, eu também tenho na mesma posição gene cor do olho. Só que olha que interessante. O gene cor de olho que veio dos olhos, que veio do meu pai, veio com um alelo preto. O cromossomo que veio da minha mãe veio com os alelos verdes. Interessante. Só que aí, moçada, o alelo preto domina sobre o alelo verde. Isso é a obra lá da genética, algo que a gente vai ver melhor ano que vem. A gente iniciou a ver um pouquinho ano passado, mas ano que vem a gente vai aprofundar bastante nesse tema de genética. Aqui embaixo eu tenho tipo de cabelo. Perceba que nos 2 cromossomos tem o mesmo gene, tipo de cabelo. Só que o alelo é diferente. O alelo que veio do meu pai é tipo liso. Meu pai tinha cabelo liso. Minha mãe tem cabelo cacheado. Só que o gene cacheado domina sobre o cabelo liso. Por isso que eu tenho olho preto e cabelo cacheado.
Tudo bem? Beleza, agora que a gente entendeu o que é um cromossomo homólogo, tá na hora da gente entender o crossing over. Crossing over, ô palavra bonita, né? Crossing over. Bom, molecada, acontece o seguinte, vamos situar aqui. Eu peguei esses cromossomos de papai e de mamãe, coloquei aqui, cromossomos de papai e mamãe. Perceba que eu vou passar pela fase S, lá da intérfase, aquela fasezinha de preparação que sempre vai ocorrer, e eu vou duplicar, e aí eu vou ter o formatinho de X, certo? Como esses dois cromossomos são homólogos, o que vai acontecer na meiose? Esses dois caras vão se parear, eles vão ficar muito coladinhos um no outro, de tal forma que eles vão sobrepor algumas regiões, como está aqui, ó, certo? E acabará acontecendo o crossing over, que é a troca de pedacinhos, tudo bem? Essa união aqui, ó, eu vou chamar de quiasma, certo? Legal, vamos voltar aqui então. Dito isso, o que mais vai acontecer lá na prófase? Bom, deixa eu passar aqui. O que mais vai acontecer na prófase 1? Mesma coisa lá da mitose. O núcleo explode, os centríolos se duplicam e migram, só que os cromossomos agora estão pareados, eles estão assim, ó, X que veio do meu pai, cromossomo X que veio do meu pai, cromossomo X que veio do meu pai, eles estão aqui, ó, coladinhos uns nos outros, tudo bem? Na hora lá da metáfase, eu vou dizer que eles vão estar pareados. Na mitose, eles estavam alinhados, certo? Os cromossomos X estavam aqui, outro acolá, outro lá, beleza? Aqui não, todos os homólogos vão estar coladinhos uns nos outros. Igual está aqui no desenho, ó. Esses dois são cromossomos homólogos, estão coladinhos no outro. Esses dois homólogos, coladinhos no outro. E assim vai em todos os cromossomos da célula. Legal, professor. E daí? E daí que a anáfase vai chegar, a anáfase 1, vai chegar, perceba que separando não mais uma perninha de X para cada lado, como era lá na mitose. O que está acontecendo aqui é que ele está puxando X inteiro para cada lado. Tudo bem? Eu estou puxando um X vermelho todo aqui para cima e o X azul todo aqui para baixo. Exceto pelas pontinhas aqui que rolou um crossing over. Tudo bem? E daí, professor? E daí que é graças à separação dos cromossomos homólogos, evento extremamente importante que acontece na anáfase 1, separação de cromossomos homólogos, separação de cromossomos homólogos. Isso é muito importante. É graças a esse evento que eu vou dizer que a meiose ela é reducional. Porque a célula que vai se formar aqui, desse setor aqui de cima, ó,essazinha aqui, ela vai ter apenas um cromossomo X para cada lado. Mas, professor, está duplicado. Moçada, mas figurinha repetida não completa álbum para biologia. Informação duplicada de DNA não completa álbum, certo? Não vai ser a mesma coisa que você tivesse um cromossomozinho azul, um cromossomozinho vermelho. Tudo bem até aí, moçada? Então, essa é a ideia da meiose 1. A ideia da meiose 1 é exatamente essa. Separar cromossomos homólogos. Uma vez que eu separei os cromossomos homólogos, vem a telófase 1 e separa essas duas novas células. Essas duas novas células terão, ao total, 46 cromossomos. Mas por que 46? Porque, moçada, eles vão estar duplicados. Na realidade, essas células aqui, elas terão apenas 23, só que elas vão estar duplicadas. Elas vão ter duas cópias do cromossomo 1 igual, duas cópias do cromossomo igual, tudo igual, certo? A mesma coisa vai acontecer com a célulazinha de baixo. E é aí que entra a importância da meiose 2. Molecada, se vocês entenderam bem a mitose, a meiose 2 vai ser mole-mole, fácil-fácil, porque são extremamente parecidas as fases. Ó, na metáfase 2... vou pegar aquela células que eu tenho as duas células que eu formei lá no slide anterior. Vou voltar aqui, ó. E essas duas aqui, vou fazer meiose 2 nas duas. Bom, vamos lá. Ó, meiose 2 nas duas. Perceba o seguinte. O núcleo vai estourar de novo. Os centríolos vão se duplicar de novo. Vou entrar em metáfase 2. Perceba que na metáfase 2 não ocorre pareamento dos cromossomos homólogos, até porque os cromossomos homólogos já estão separados. Perceba o seguinte, ó, o cromossomo homólogo desse X vermelho aqui ó, não está nessa célula. O cromossomo homólogo desse X vermelho está na célula aqui de baixo, aquele aqui. Tudo bem? Show de bola. Então, como não tem mais os cromossomos homólogos, bom, não tem com quem parear. Então, eu vou alinhar todo mundo aqui e perceba que agora eu consigo prender um cromossomo de um lado e consigo prender esse cromossomo do outro lado. Eu consigo prender ele dos dois lados. Na hora de puxar, eu acabo estourando os centríolos, separando as cromátides irmãs.
certo? No final das contas, eu vou ter 4 células. Ó, telófase 2 vem, divide a célula de novo. Eu vou ter uma célula aqui, outra célula aqui, outra aqui, outra aqui. Tudo bem? Perceba que as combinações aqui são diferentes. Professor, está um pouquinho confuso ainda. Essa imagem não me ajudou. Bom, então se liga nessa imagenzinha aqui. Ó, de novo, eu tenho a meiose 1, que vai separar os cromossomos homólogos. Aconteceu o crossing over, que é a fase de preparação, prófase. Aconteceu o crossing over. Aqui eu estou representando para vocês a anáfase. Anáfase 1. Na anáfase 1, eu vou puxar um X para cada lado. Tudo bem? Show de bola. Fiz a telófase. Show. Formei 2 células. Essa célula de cima ficou somente com o cromossomo X. Essa célula de baixo ficou apenas... Essa célula de cima ficou apenas com o cromossomo vermelho. Essa célula de baixo ficou com o cromossomo... um azulzinho claro, né, gente? Um azulzinho claro, certo? Ah, professor, mas tem essa pontinha aqui, molecada. É uma pontinha muito pequenininha, certo? Que representa o crossing over. A meiose 2 chega justamente para separar aqui, ó. E aí, olha que interessante. Lá no final das contas, eu vou formar um espermatozoide ou um óvulo contendo um cromossomo com metade vermelha, metadinha azul, um todo vermelho, maior parte azul e a outra vermelha, e o outro todo azulzinho. Então, molecada, perceba que eu tenho aqui 4 combinações diferentes. Por isso que eu vou dizer que uma célula diploide formará 4 células haploide no final da meiose. Tudo bem? Bom, essa tabelinha ajuda demais a gente a entender a diferença entre mitose e meiose. Diferença essa que é muito abordada em questões. Lá no site na plataforma, os exercícios, vocês vão ver que tem bastante exercício envolvendo essa diferençazinha entre mitose e meiose. Qual é a diferença? A principal diferença, moçada, de uma para outra, vai estar na prófase e na anáfase. Tudo bem? Como assim? Na mitose não vai haver o famoso crossing over. Molecada, se tá lá uma imagenzinha representando o ciclo celular e que você notou que tem pedacinhos trocados, com certeza você está falando de meiose, porque pedacinhos trocados simbolizam crossing over. Outro detalhe importante é o pareamento dos cromossomos homólogos. Eles vão parear, vão ficar coladinhos um no outro, os homólogos, certo? Na mitose isso não acontece, certo? Na anáfase, qual vai ser a principal diferençazinha? A principal diferençazinha é que na anáfase de mitose, a galera vai estar alinhada e vai separar as cromátides irmãs. Vai separar as perninhas do X, tudo bem? Já na meiose 1, eu vou separar o X inteiro. Vou puxar um X inteiro para cada lado. Show de bola? Telófase. Na telófase, após a telófase de mitose, acaba todo o processo, reinicia-se lá na intérfase. No caso de meiose 1, já inicia a divisão de meiose 2. Tudo bem? Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido. Um beijo, façam os exercícios lá da plataforma. Eu estou acompanhando vocês. No caso de dúvidas, mande e-mails. Lá no plano de estudos tem o meu e-mail. Cara, não fiquem com essa dúvida. Eu estou aqui para ajudar vocês. Façam os exercícios. Beijão. Até a próxima, meus amores.